Gravando. Gente, o assunto da aula de hoje, né? A gente vai colocar aqui o nosso slidezinho. O assunto da aula de hoje é espaço geográfico, né? A apostila da cooperativa, vocês já devem ter percebido, né, que a gente divide as frentes aqui com o nome de grandes intelectuais das disciplinas. A frente que eu trabalho, né, que nós vamos trabalhar aqui, é a frente Aziz Absaber, que é esse senhorzinho simpático. Por coincidência, gente, hoje é o aniversário de falecimento de Aziz Absaber, né? Há 9 anos, Aziz Absaber nos deixou. Né? Esse cara aqui que é um dos grandes gênios da geografia internacional, o cara que criou um conceito novo da geografia, ele criou uma nova forma de trabalhar a geografia física e o cara é referência internacional. Se você for estudar geografia em qualquer lugar do mundo, você vai ler Aziz Absaber. Então, esse ano a gente vai trabalhar muito aqui, né, com alguns conceitos dele. Porém, esta aula específica, a aula de hoje especificamente, a gente vai falar também do outro cara da geografia, que é o Milton Santos. Né? A gente vai falar um pouquinho desses dois caras. Seria como se fosse uma introdução mesmo a geografia, o objeto de estudo da geografia, e para vocês tentarem entender, né, o que é essa disciplina tão da hora. Né? Se eu perguntar para vocês assim, o que estuda geografia, eu tenho certeza que a gente vai fazer uma lista de trocentas mil coisas do que estuda geografia, e vai ficar aquela pergunta, meu, mas o que estuda geografia? Né? Porque é uma disciplina tudista, né? É uma disciplina que tem muitas coisas diferentes envolvidas, beleza? Então, hoje aqui a gente vai tentar delimitar o nosso objeto de estudo dentro dessa epistemologia, né, da geografia, né, até onde a gente vai. Primeiro, um momento marketing pessoal, ok? No meu slide aqui embaixo tem um linkzinho, né, bit.ly, Prof. Sumaré, que é o meu site. Eu tenho um site que tem lá vários slides, tem questões, tem alguns links para alguns vídeos, tem algumas coisas interessantes no meu site. Eu atuo menos do que eu gostaria na montagem desse site, mas tem algumas coisas legais lá no site, sim. Além do site, tem um canal do YouTube onde tem algumas videoaulas, tem algumas coisas lá. Inclusive, eu vou me citar, né, na aula de hoje, falando de um dos vídeos que está lá no meu canal. Né? O canal é o Geografia com Coisas. Né? Então, tem ali um canal do YouTube, tem ali um site, tem algumas coisas aí, alguns lugares onde vocês podem complementar esse estudo da geografia. Ok? Então, vamos para o nosso momento motivacional. Faltam 229 dias para o Enem. Olha que legal. Eu sempre começo com essa contagem regressiva, né, para a gente ficar sempre motivado, pensando no que vai acontecer daqui a algum tempo. Lembrando que essa data aqui é uma data que é um chute do Sumaré. Beleza? Porque a gente ainda não tem uma data oficial do Enem esse ano, ainda não saiu a data oficial, mas pela previsão do Sumaré, 229 dias. Pode ser um pouco mais, menos não vai ser, ok? Garanto para vocês que não vai ser menos de 229. No mínimo, 229 dias para o Enem. Podem ficar tranquilos, porque é um número grande, 229, tá bom? Só que ele reduz aqui 7 por semana. Então, toda vez que vocês me verem, vai reduzir um pouquinho. É bem legal. Quando chega lá, quando cai para 2 dígitos, vocês entram em desespero. É muito bonito de ver, é muito legal. Eu estou aqui para motivá-los, tá, gente? Não, pode ficar tranquilo, gente. Relaxa, relaxa. Tá tudo sob controle. Tudo vai dar certo no final. Belezinha? Então, bora lá! Sempre começo a aula com este slide aqui. Porque é o seguinte, gente, preparar-se para o vestibular não é só conteúdo, né? Eu costumo dizer, tem uma palestra que eu faço, não sei ainda quando vai ser a palestra, a gente vai marcar ainda essa palestra. É uma palestra que eu falo é um briefing, né? Um brainstorm de organização para o vestibular. E eu digo o seguinte, gente, vestibular não é só conteúdo, boa parte do vestibular é estratégia,
do grego estratégie, né? Então, o que seria essa estratégia? Saber, né, focar nas coisas onde você vai ter a melhor relação custo-benefício, ok? Então, alguns assuntos que a gente trabalha caem muito menos do que outros assuntos. Então, é importante a gente ter uma noção do quanto cada assunto cai. Pô, Sumaré, então quer dizer que tem coisa que eu não vou estudar? Sim, tem coisa que você não vai estudar, né? Então, a gente tem que organizar aqui qual é o curso que você vai prestar, qual é a universidade que você vai prestar, porque essas coisas, elas vão contar, vamos dizer assim, na hora de você se organizar, se preparar para estudo. Se você não depende de geografia, se geografia não é uma disciplina prioritária para você, tem algumas coisas que eu vou recomendar, falar, gente, isso aqui deixa de ladinho, beleza? Então, isso aqui pode deixar de ladinho. Eu não sou aquele cara que vai falar para vocês que vocês têm que estudar tudo e saber tudo de geografia, porque vocês não têm que saber tudo de todas as disciplinas. Eu passei no vestibular, eu entrei na Unicamp porque eu sabia que camarão é um artrópode. Não só o Enem, Ana, na verdade, todos os vestibulares são estratégia, né? É saber para onde ir, qual o foco. Eu não vou colocar aqui de todas as universidades do país, eu estou focando aqui nessas 4 provas. Enem, que é a maior prova do país, Unesp, Unicamp e FUVEST, que são aqui as paulistas, né? Então, provavelmente, a maior parte de vocês vai prestar alguma dessas 4. Né? Pelo menos uma dessas 4. Então, é dessas 4 que eu vou falar sempre, ok? Quando a gente olha para essa tabelinha aqui, coisas que você tem que saber. Primeiro, eu faço essa estatística pensando só nos últimos 5 anos. Eu não pego os vestibulares mais antigos. Por quê? Porque estatística, para a gente pensar na estatística, tem que estabelecer um critério. Meu critério são 5 anos, porque o vestibular ele vai mudando a cara, ele vai mudando a tendência. Então, se a gente analisar o vestibular de 10 anos atrás, ele é muito diferente do vestibular do ano passado. Então, a gente pega os últimos 5 anos para ter uma noção do quanto que cada coisa caiu, mas também sem se preocupar com coisas que aconteceram lá no passado. Quando eu prestei o vestibular, era outra coisa, beleza? O vestibular hoje é diferente de quando eu prestei. Então, a gente tem que se preocupar com os últimos anos. Outra coisa interessante de pensar aqui é o seguinte: eu estou levando em consideração os assuntos da geografia. Ok? Então, quando a gente olha um número aqui, 2%, 2% é muito ou é pouco? Só para vocês terem uma noção, se a gente dividisse exatamente todos os assuntos da geografia, seria 1,3%. Né? Ou seja, tudo que está acima de 1,3%, tudo que está com 2%, já é algo que cai um pouco mais que a média. Beleza? A soma não vai dar 100%. Se vocês pegarem todas as aulas aqui e somar, não vai dar 100%. Vai ser maior do que 100% se pegar todas as assuntos de geografia. Por quê? Porque muitas questões envolvem mais de um assunto. Olha aqui o caso da Unicamp segunda fase, 7%. Isso é um número altíssimo. Por quê? Porque muitas questões de geografia da segunda fase da Unicamp, o espaço geográfico, os conceitos que a gente vai trabalhar hoje, eles estão embutidos na questão. Não é uma questão específica sobre o assunto dessa aula, mas entram elementos dessa aula. A Unicamp ela gosta de relacionar com outras coisas. Hoje, por exemplo, aqui a gente vai ouvir uma música do Racionais, beleza? Durante a aula. Racionais que alguém riscou aqui, estão riscando meu slide. O Racionais, que é leitura obrigatória, para a Unicamp, e aí pode aparecer questões envolvendo, alguns conceitos aqui em outras disciplinas também, beleza? E aí a terceira coisa que é interessante você prestar atenção quando olha para isso aqui, para ter uma noção dessa estratégia, é que é o seguinte, quando a gente pega aqui, isso, e isso, a gente está falando de questões objetivas. Isso, e isso, a gente está falando de questões dissertativas. Então, perceba que
Tanto o Unesp, quanto o Unicamp, quanto o FUVEST, nos 3 casos aqui, isso aparece mais nas questões dissertativas do que as questões objetivas. Ou seja, o assunto de hoje, ele é menos objetivo. Né? As questões diretas e pontuais sobre isso, elas são menos frequentes. São muito mais frequentes questões que você vai ter que pensar e relacionar com outras coisas. Né? Então, é interessante ter estas noções, esses elementos, para a gente se preparar. Toda semana eu vou começar com isso, né, com essa análise, para a gente ter uma noção de como que isso vai ser cobrado no vestibular. Eu recomendo essa aula, né, assistir essa aula, dar uma olhada na apostila, né, tirar dúvidas, porque aqui vai ter muitas relações, a gente vai relacionar com um monte de coisa, beleza? Começando então vamos falar aqui das correntes geográficas, né? O que estuda a geografia? Esse cara simpaticíssimo é o São Milton Santos, beleza? Milton Santos e Aziz Absaber são os 2 principais nomes da geografia brasileira e são 2 grandes nomes da geografia internacional. Eu gosto sempre de contar um pouquinho da história do Milton Santos, tá? Para pensar um pouco, principalmente para vocês vestibulandos, né? Vocês que estão aqui pensando no vestibular e pensando no futuro de vocês, eu gosto de citar o Milton Santos. Milton Santos, gente, é uma pessoa que tinha tudo para se fuder na vida, beleza? Olha a história do Milton Santos. Ele nasce pobre, negro, no sertão da Bahia. Né? Então, se a gente pegar estatisticamente, tinha tudo para dar errado, beleza? E o Milton Santos, ele queria ser engenheiro, ele queria fazer engenharia. Só que, olha só, né, um cara pobre, negro do sertão da Bahia, querer fazer engenharia é demais para o nosso país não aceita isso, não aguenta isso. Ele, devido a uma série de questões racistas, ele não conseguiu entrar na Poli, na USP. E aí ele foi fazer direito na UFBA, lá na Federal da Bahia. Milton Santos é demais da conta. Né? Ele foi fazer direito lá na Federal da Bahia. Aí uma coisa, gente, que eu já preparo vocês para a vida futura lá na universidade. Mesmo fazendo uma universidade pública, você tem muitos custos, muitos gastos. É pública, é gratuita, mas não é bem assim. Você tem vários gastos com isso. Milton Santos ele teve que sair do sertão e ir para a capital para fazer direito, não para se manter, para sobreviver lá. Ele começou a dar aula no ensino básico. E aí ele vai dar aula do ensino básico, ele fazia direito, vai dar aula de geografia no ensino básico. E aí ele se apaixonou pela geografia. Aqui é um momento que eu gosto de dizer que eu tenho um pouquinho a ver com Milton Santos. Eu não sou geógrafo. Eu não sou geógrafo. Gente, minha história de vida do Sumaré. O Sumaré era químico, eu fui químico. E aí, enquanto químico, eu estava dando tudo errado da minha vida como químico. Decidi prestar vestibular. E aí, como eu não sabia nada das ciências humanas, eu fui fazer cursinho, fiz, na época, cursinho DCE, hoje cooperativa, fiz cursinho DCE e me apaixonei pelas ciências humanas, decidi prestar vestibular para ciências sociais. Eu prestei ciências sociais, especializei-me em ciências políticas, eu sou um cientista político, é a minha especialização. Só que para me manter na universidade, mesmo sendo pública, eu fazia Unicamp, eu precisei trabalhar. E aí eu fui dar aula. E aí, na época, não havia aulas de sociologia ainda no ensino médio, e aí eu tive que dar aula de outras coisas. Aí eu fui dar aula de história e geografia. A aula de história, acho que eu consegui dar aula de história 1 mês e meio, assim, achei horroroso, abandonei a história, porém a geografia foi me cativando, foi me cativando, foi me cativando. E hoje eu me considero muito mais geógrafo do que cientista político. Inclusive, com a geografia, eu fui me apaixonando muito pela geografia física. Quando eu comecei a dar aula, eu dava aula só da frente Milton Santos, só da parte de geopolítica, porque eu conseguia dar os migué ali com a ciência política, entendeu? Meio que fugia da geografia física. Mas aí a geografia física foi me cativando.
nós teremos uma aula aqui nesse ano, vai ser daqui uns 2 meses, mais ou menos, mas vai ter a aula que foi a minha epifania, e eu volto a falar da minha história de vida quando chegar nessa aula para mostrar para vocês assim o que me fez oh! Né, quando as trombetas dos anjos tocaram e tudo se iluminou, e aí nós passamos a ter a história do Sumaré, geógrafo. Vai ser bonito isso, eu vou contar para vocês, é muito bonita essa história, né? Dá até vontade de chorar quando a gente lembra disso. Bom, gente, Milton Santos, então, começou a dar aula de geografia, se apaixonou pela geografia, só que nós estamos num Brasil da ditadura militar, esse cara vai ser exilado, vai lá para a França, chega lá na França, vai conhecer uma cambada de geógrafos ali, uma galerinha que estava começando a falar de geografia, pensar em geografia, vai ficar amigo dessa galera, vai para a Sorbonne, vai dar aula em Sorbonne como professor convidado e emérito, e aí ele vai desenvolver a geografia que a gente utiliza hoje. A geografia que a gente estuda hoje no mundo é culpa desse senhorio aí. Milton Santos foi o primeiro brasileiro a ganhar um prêmio que é compatível com um Nobel. Não existe Nobel de geografia, né? Mas existe um prêmio que é compatível com o Nobel, e o Milton Santos foi o primeiro brasileiro a vencer isso. Assim que acaba a ditadura no Brasil, ele volta para o Brasil e vai começar a fazer a sua grande obra sobre essa ideia da geografia, o que a gente vai chamar de geografia crítica. Vai escrever algumas obras e vai trabalhar principalmente com o conceito de globalização, e aí ele vai questionar e criticar essa ideia de globalização que nós temos. No meu site, ali no bit.ly/Prof. Sumaré, você entrar no meu site, na parte de vídeos do meu site, tem um documentário sobre Milton Santos, e, gente, eu recomendo vocês tirarem 1h30 aí da vida de vocês para assistir esse documentário, para conhecer essa pessoa espetacular, essa pessoa ímpar, que é o Milton Santos, beleza? Aqui deixo minhas considerações e minha paixão por Milton Santos. Belezinha? Bom, gente, depois desse momento aqui, fala que eu te escuto, esse momento... esse documentário ele vai aparecer com vários nomes, né? Esse documentário aí. Mas é um documentário do Sylvian Tendler, então pode estar Milton Santos, pode estar como Por uma Nova Globalização, a globalização vista do lado de cá. No meu site aqui, se você entrar no meu site, tem uma aba vídeos e tá lá um link para o documentário, um documentário que tem no YouTube, tá bom? Então, se você procurar aqui, entra neste site, aba vídeos, tem ali o documentário do Milton Santos, belezinha? Recomendo para ver aí, um momentinho que você tiver 1h30, dá para assistir e conhecer esse cara aí, conhecer um pouco da teoria do Milton Santos. O Milton Santos tem uma frase que é muito forte, onde ele diz o seguinte: é muito difícil ser negro no Brasil, é muito difícil ser intelectual no Brasil. Ser intelectual negro no Brasil é quase impossível. É bem pesado, bem pesado. Bom, gente, vamos lá então. Vamos falar da geografia e o que estuda esta geografia, beleza? A geografia, todas as ciências, elas nascem a partir das necessidades humanas, vamos dizer assim, né? A partir do momento que a gente tem questionamentos e problemas, a gente começa a pensar sobre esses problemas, né? As vanguardas vão surgindo e vão pensando sobre esses problemas. Então, a matemática, a gente fala da matemática coisa de 4.000 anos atrás, né? A geografia, enquanto ciência, ela é muito recente. A geografia ela só passa a ser pensada como uma disciplina só no século XIX, né? Ou seja, é muito recente a geografia enquanto ciência. Beleza? A gente pode dizer que a geografia ela vai nascer ali onde hoje é a Alemanha, no meio daquele contexto do século XIX, da formação da Alemanha. A Alemanha é um dos últimos países a se formar na Europa, então, de um lado, você já tinha lá o Reino Unido como grande império, você já tinha a França, né? Já tinha a industrialização rodando pelo mundo, e a Alemanha não era nem país. Então, a galera começa a pensar e se preocupar aí com a questão do território.
né? Então, a geografia ela nasce como uma ciência muito descritiva, né? Ela nasce como uma ciência que vai descrever as coisas, descrever isso, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. Nessa ideia de descrição e pensar essa descrição, vem até o nome geografia, né, que seria a escrita da Terra. Então, é descrever mesmo, né, o que o que são as coisas. Beleza? Até hoje, a gente ainda vai ter geógrafos que né, caem nesse equívoco, né, de se preocupar muito mais com a descrição do que com as outras coisas. E até hoje a gente tem aí uma influência muito forte dessa primeira corrente da geografia, que é o determinismo, né? O que é o determinismo? É a ideia de que o meio determina o homem. E aí, na geografia, a gente pode até, inclusive, dar um subtítulo aqui e falar de determinismo geográfico. Vocês já devem ter ouvido algumas vezes a gente sempre fazer uma relação causa e efeito a partir do lugar. Porque brasileiro é tudo preguiçoso, porque no Brasil é sempre assim, porque também é um lugar que, tudo que você planta nasce, então vai ficar preguiçoso mesmo, porque na Europa, como o clima era mais complicado, não, a minha frente não é única, né? A gente tem duas frentes, Geografia Física, Aziz Absaber, que são 2 aulas por semana, que é essa primeira e a terceira aula de hoje, e a frente Milton Santos, que é com o BAPS, que vai ser a aula entre 2 aulas do Sumaré. Sumaré, BAPS, Sumaré, beleza? Então, aqui, gente, essa ideia de que o meio determina o homem, a gente vai chegar nesse determinismo geográfico e colocar as características físicas do lugar como causas desses lugares. Isso vai apresentar alguns problemas, isso vai apresentar alguns questionamentos, quando as galera começa a mostrar que nem sempre essa relação causa e consequência ela existe. Às vezes essa relação causa e consequência não funciona. Aí, o que vai acontecer? Isso a gente está lá no século XIX ainda, tá, gente? E segura a onda que a gente vai chegar no Milton Santos. Aí vai começar a galera a mostrar que alguns locais não seguem bem essa lógica. E aí a gente entra no possibilismo geográfico, que é pensar que, sim, o meio determina o homem, mas a ação humana possibilita mudanças. Então, aqui a gente vai entrar aqui num antropocentrismo muito forte, colocar o homem como centro das coisas. Então, olha só, o lugar é ruim, lazarento, mas aí o homem pode mudar esse lugar e pode possibilitar as mudanças, isso pode dar as facilidades. Tanto determinismo quanto possibilismo são 2 correntes muito vinculadas ao positivismo. São 2 correntes muito vinculadas à ideia positivista. Então, são duas correntes muito eurocêntricas, etnocêntricas, beleza? Porque é sempre mostrando esse lado do vencedor, e aqui é possível, a gente conseguiu porque a gente pode. Então, isso aqui vai ser base, né, para muitas coisas ruins nossas do início do século XX, como, por exemplo, o nazifascismo, beleza? Então, isso aqui vai ser base, né, teórica para defender a neocolonização no continente africano, neocolonização no continente asiático, a ascensão do nazismo e por aí vai, beleza? Já ali no período pós-guerra, né, começa uma visão de que cada lugar tem as suas características. E aí vem o método regional, que é a grande picaretagem da geografia, que a ideia é a seguinte: cada lugar é diferentinho. E aí a gente passa a estudar cada lugar com as suas características, ainda descritivo, mas cada lugar com suas características. Essa aqui, gente, é a base de muita coisa que a gente usa no modelo da geografia que a gente usa no vestibular até hoje, em algumas universidades. A FUVEST, que é uma universidade muito tradicional zona, ela ainda cobra geografia nesse modelo regional. Tipo, qual é o relevo da Europa? Qual é o relevo da África? Então, pegando aqui as características regionais, beleza? E essa ideia de pegar essas características regionais e regionalizar,
começa a ser quebrada a partir dos anos 70 com a nova geografia, quando a galera começa com o neopositivismo. Aqui a gente está no auge da Guerra Fria, e aí começa a ideia de usar a estatística para explicar tudo. Então, tudo pode ser explicado com dados. Então, a gente pega dados matemáticos e a gente usa isso para explicar tudo. Parte da geografia até hoje ainda mantém isso. Demografia, a gente usa muito dessa nova geografia, desse neopositivismo, quando a gente vai analisar dados, indicadores socioeconômicos, indicadores sociais, indicadores humanos, e etc, etc, etc. Quando a gente pega a ideia do IBGE, do censo brasileiro, de coletar aquele mundaréu de dados, isso está nessa base de que com a estatística a gente consegue explicar tudo. E aí vem o Milton Santos. Aí vem esse cara aqui que vira e fala: beleza, gente, tudo que a gente está fazendo até aqui, até agora, né, tudo que a gente está colocando até agora, tá tirando da jogada, né, tá tirando da conta, tá tirando aí da equação a coisa mais importante, né, que são as relações. O que é a geografia crítica? A geografia crítica é a geografia pelo viés dialético. O que seria a dialética? Ação e reação acontecendo ao mesmo tempo. As duas coisas, elas acontecem ao mesmo tempo. São as relações humanas que determinam o espaço, e é esse espaço que é fruto dessa sociedade que determina esta sociedade. Então, as duas coisas, elas vão acontecendo juntas, essas duas coisas, elas vão acontecendo ao mesmo tempo. Então, qual é o foco do nosso estudo na geografia? Mais importante do que descrever o espaço, mais importante do que pegar uns dados estatísticos, é entender como que as relações, elas afetam a sociedade. O mundo é dinâmico, a sociedade é dinâmica, a geografia é dinâmica. Por isso que a geografia é vista muitas vezes como a ciência da atualidade, né? Então a gente está sempre de olho nessas coisas que estão acontecendo, tentando entender as relações que estão chegando nesse ponto para tentar entender essa sociedade. Então a gente vai sempre pegar o hoje, dar uma olhada como isso chega até aqui, entender as relações que transformaram e essas transformações constantes. É uma doideira, né? Então, a geografia, e inclusive na geografia física, quando a gente vai estudar a geografia física, a gente vai entender que essa geografia física também, apesar de ter os fenômenos naturais, a gente tem os fenômenos antrópicos, e a gente sempre vai entender essa vinculação, observar essa vinculação desta questão antrópica com esta questão natural, beleza? Então, tá, as placas tectônicas continuam se movendo, o tectonismo continua acontecendo, a Terra continua se formando, e nós, humanos, né, a humanidade, vem transformando essa superfície, transformando esse relevo, transformando. Então, é um jogo de forças aqui. A corrente do Milton Santos é a geografia crítica, que é o que a gente vai utilizar, né? Então, a gente vai partir aqui dessa geografia crítica, então, sempre se preocupando com esta questão das relações, essa ideia de que as relações humanas alteram o espaço e este espaço determina essa sociedade. Então, é um jogo de forças acontecendo constantemente, beleza? Então, o Milton Santos ele vai pegar muito aqui da teoria marxista, pegar muito aqui dessa teoria, né, do materialismo dialético histórico, para tentar entender estas relações sociais. Esta primeira etapa foi meio que uma introdução para a gente chegar nesta ideia da geografia crítica. Na próxima aula, ainda hoje, né? Então a gente vai aqui observar, né, como que a geografia estuda, como que funciona, né, essa geografia, como que funciona essa estudo da geografia, como que é o objeto de estudo, para a gente chegar nos conceitos fundamentais, que aí é basicamente o que vai estar na apostila de vocês, né? Esses conceitos fundamentais lá de paisagem, lugar, né? Espaço, território, rede geográfica, né? Então, esses pontos cruciais aí. Tranquilo até agora, gente? Tá bem tranquilo, eu acho, né?